Fala, galera! Tudo sussa na montanha-russa? Quem fala é o Cauanfoot Play 10. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na Bíblia. Mas segura o seu caju, porque a gente não tá aqui para falar de boas ações. Hoje a gente vai abrir o livro nos personagens mais casca-grossa, nos vilões da história sagrada. Preparem-se para conhecer as tretas, traições e maldades das 10 piores pessoas da Bíblia. De traidores a reis tiranos, vamos desvendar a vida e os pecados desses personagens. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser longa e cheia de reviravoltas. Começando nossa lista com um nome que dispensa apresentações: o rei da trairagem, o sinônimo de falsidade, Judas Iscariotes. Esse camarada, gente, era brother, amigo de fé, irmão camarada do próprio Jesus. Andavam juntos, dividiam o pão, as ideias, os milagres. Até que por 30 moedas de prata, Judas decidiu vender o amigo. É mole? A história de Judas é um clássico exemplo de como a ganância e a ambição podem corromper até a alma mais pura, se é que ela era pura, né? Imagina só, você convive com uma figura como Jesus, presencia milagres, ouve ensinamentos incríveis e troca tudo isso por dinheiro? Mas será que foi só isso? A história de Judas é tão simples assim? Alguns estudiosos argumentam que talvez ele não fosse tão mau assim. Se tem uma história pesada na Bíblia, essa história é a de Caim e Abel. Estamos falando do primeiro assassinato da história, um irmão matando o outro, um negócio sinistro. E por que Caim fez isso? Por pura inveja e ciúme. A história conta que Deus gostou mais da oferenda de Abel do que da de Caim. E aí já viu, né? Deu ruim. Caim, cego de inveja, atraiu o próprio irmão para um campo. E... tchau, Abel! A maldade humana já começou sinistra logo de cara, hein? O que mais impressiona nessa história é a frieza de Caim. Chegou a hora de falar do faraó, o cara que transformou o Egito em um verdadeiro caos por pura teimosia. Estamos falando do faraó do Êxodo, aquele que se recusou a libertar os israelitas da escravidão, mesmo com Deus mandando praga atrás de praga. Gente, o cara enfrentou pragas bíblicas e continuou irredutível. Rios de sangue, rãs, piolhos, moscas, morte de animais, chuva de fogo e nada. O cara era mais teimoso que mula empacada. Mesmo vendo o Egito ser destruído, o faraó não cedia. No final, a teimosia do faraó custou caro. Ele perdeu seu exército, seu orgulho e o filho primogênito. Preparem-se para conhecer Jezabel, a rainha que transformou o reino de Israel em um verdadeiro campo minado de intrigas e idolatria. Essa mulher era poderosa, influente, mas também cruel e manipuladora. Jezabel era casada com o rei Acabe, mas parece que ela é que mandava na parada. Ela fazia o que queria, quando queria, e ai de quem ousasse desafiá-la. Jezabel promoveu a adoração do deus Baal, perseguiu os profetas de Deus e ainda mandou matar vários inocentes só para se dar bem. Um dos casos mais escabrosos da carreira de Jezabel foi a história de Nabote e sua vinha. Ela queria aquelas terras de qualquer jeito, e quando Nabote se recusou a vendê-las, Jezabel armou um plano maquiavélico para incriminá-lo e tomar posse da propriedade. A história de Herodes o Grande é de arrepiar. Esse rei, movido por um medo doentio de perder seu poder, protagonizou um dos episódios mais cruéis e chocantes da história, o massacre dos inocentes. Imaginem só, guiado por uma profecia que anunciava o nascimento do rei dos judeus, Herodes, paranoico e cruel, ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos de idade na região de Belém. Dá para acreditar? Matar crianças inocentes por pura paranoia e sede de poder? Esse era o nível de crueldade de Herodes. A Bíblia descreve Herodes como um tirano cruel, um homem implacável, disposto a tudo para se manter no poder.
A história de Herodes é um lembrete assustador do que o medo e a ambição desenfreada podem causar. Saul, o primeiro rei de Israel, começou sua trajetória como o escolhido de Deus, um líder forte e corajoso. Mas o poder, como um veneno, corrompeu seu coração e o transformou em um homem amargo e invejoso. Saul tinha tudo para ser um grande rei, mas a inveja que ele sentia de Davi, seu sucessor, o consumiu por dentro. Davi, um jovem pastor, havia conquistado a admiração do povo após derrotar o gigante Golias, e isso despertou a ira de Saul. Em vez de celebrar o sucesso de Davi, Saul se sentiu ameaçado, inferior. Ele passou a perseguir Davi implacavelmente, tentando matá-lo a qualquer custo. Amã, o ministro do rei persa Assuero, era o tipo de cara que não levava desaforo para casa. E quando estamos falando de desaforo, estamos falando de um simples ato de respeito que ele não recebeu de Mordecai, um homem judeu. Sabem como é, né? Ego inflado, arrogância a 1000 por hora. E Amã, cego de ódio, decide se vingar, não apenas de Mordecai, mas de todos os judeus do reino. Seu plano? Convencer o rei a decretar a aniquilação de todos os judeus em um único dia. Meus amigos, Amã não estava para brincadeira. Ele queria um genocídio completo. Felizmente, seus planos foram frustrados por Ester, esposa judia do rei, e Mordecai. Amã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele havia construído para Mordecai. Ananias e Safira, um casal que, digamos, tentou dar uma de espertinho com Deus e aprenderam da pior maneira que isso não é uma boa ideia. Eles venderam uma propriedade e decidiram doar parte do dinheiro para a igreja. Até aí, tudo bem, certo? Só que, para impressionar os apóstolos, eles mentiram sobre o valor da venda, fingindo que estavam doando tudo o que tinham. E aí, meu amigo, o caldo entornou. Pedro, um dos apóstolos, desmascarou a farsa na frente de todos. Ele disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? E não deu outra. Ananias caiu morto ali mesmo. Safira, sem saber do que tinha acontecido, chegou logo depois e repetiu a mentira. Absalão, filho do rei Davi, era o tipo de cara que não se contentava com pouco. Ele queria o trono do pai a qualquer custo, mesmo que isso significasse trair a confiança de Davi e mergulhar o reino em uma guerra civil. Movido por ambição desmedida e um desejo de vingança, Absalão guardava rancor de Davi por causa da forma como ele lidou com um abuso que sua irmã sofreu. Ele armou uma rebelião contra o próprio pai. Absalão conseguiu o apoio de parte do povo e chegou a expulsar Davi de Jerusalém. Mas a rebelião de Absalão não durou muito tempo. Em uma batalha decisiva, as tropas de Davi venceram, e Absalão, tentando fugir, acabou ficando preso pelos cabelos em um carvalho. E para fechar com chave de ouro, ou seria de chumbo, temos o rei Acabe, marido da nossa querida Jezabel. Lembra dela? Influenciado por sua esposa manipuladora, Acabe se tornou um dos piores reis de Israel. Ele permitiu que Jezabel espalhasse a idolatria pelo reino, construiu altares para Baal e perseguiu os profetas de Deus. Juntos, eles formaram uma dupla do mal que trouxe muita desgraça para Israel. Acabe, apesar de ser o rei, era facilmente manipulado por Jezabel. Ufa, gente! Que viagem! Passamos por traições, assassinatos, mentiras, manipulações e muito mais. A Bíblia, meus amigos, não é só amor e paz, não. Ela é um reflexo da nossa própria história, cheia de altos e baixos, de bondade e maldade, de escolhas certas e erros terríveis. Mas o mais importante de tudo é a gente aprender com essas histórias, com os erros e acertos dos personagens, e tentar sermos pessoas melhores a cada dia.